queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja em todo o seu vida, amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Maravilha! Que o Senhor Deus esteja em sua casa, em sua vida, em todo o seu viver, em todo o tempo. Vamos à nossa oração na prática de hoje. E hoje estamos iniciando aí novo período de referência a respeito da oração. O que é conversar com Deus e por que conversar com Deus diante dele, ok? Muito bem, 2 Reis, capítulo 19, verso 4. E diz assim, o verso 4. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, faze oração pelo resto que ainda fica. Olha que interessante. Hoje nós vamos ver o processo da oração quanto à visão do inimigo, ou seja, a falta de noção do inimigo, tá? Aqui eu pus um título como quando o inimigo não conhece limite. Quando ele não tem noção. E por que o inimigo não conhece limite? Porque ele não tem nem o conhecimento de Deus para saber aonde Deus põe valor nas coisas e o que para ele tem limites, o que diante de Deus é valorizado ou não. E por que a segunda fase do inimigo não ter noção do limite? Porque ele não tem a ninguém a respeitar. Ele não tem a ninguém a considerar. Ele tem as suas próprias vantagens, que ele vai atrás das vantagens dele. É só isso. Então, o que acontece? Ele não respeita nada e a ninguém. Ele sai destruindo o que bem lhe der vontade. Incluso as intenções de Deus, ele vai destruindo como se não tivesse tocado em Deus. E naquilo que Deus faz, né, você cria uma obra de arte, né? Bonita, e você põe lá na sala para você ficar olhando. Vem um visitante que não te conhece direito, né? Vem com aquelas pichas, com aquelas tintas aí, e joga e bagunça tudo o que você faz. Destrói a sua arte. O que você faz? Né? Você vai ficar contente? Não vai de jeito nenhum. Mesma coisa quando o indivíduo sai destruindo coisas que a arte foi Deus que fez. Foi Deus que criou a vida, foi Deus que deu a vida, foi Deus que realizou, e o indivíduo sai aí destruindo tudo. O que é isso? Quando o inimigo perde a noção do limite, porque ele não tem limite, então ele não tem noção. Não existe noção para o que não tem. E aí o que acontece? Veio o rei da Síria mandar falar para Ezequias. Ezequias tinha tirado do espaço dele toda a idolatria, ele tirou tudo, ele limpou tudo, ele disse: aqui é Deus, o espaço de Deus é tudo de Deus. Quando ele põe todo o reinado dele, o tempo do reinado dele diante de Deus, então o que acontece? Esse rei estava muito poderoso, fazendo muita coisa que ele se sentia bem, sendo bem sucedido no que ele fazia. Deu na mente dele: vamos destruir também o povo de Deus, né? Vamos falar para o rei Ezequias, vamos destruir ele. Aí ele manda o mensageiro Rabsaque. E quando ele manda esse mensageiro,
esse mensageiro lá no muro começa a falar para amedrontar já o povo de Israel que estava ali no muro e traz a mensagem para mandar para avisar para o rei Ezequias que ele vai destruir o rei Ezequias e que não há quem livre da mão dele, né? Que ninguém escapou da mão dele, incluso o rei Ezequias também não escapa. Aí Ezequias manda avisar para o profeta e corre para o profeta avisar para o profeta diz, olha, Isaías. O profeta Isaías diz para ele, não temas, porque esse rei, ele vai ser como um anzol, eu vou puxar ele, vou tirar ele, e ele não vai chegar a destruir, né? Ele diz aqui, quando recorre a Isaías, no verso de número, diz aqui, 4, está dizendo para Isaías, pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, seu senhor, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, faze oração pelo resto que ainda fica. Quando deixou esse recado para Isaías, Isaías lhe disse, assim diz o Senhor Deus, diga ao rei, não temas essas palavras que ouviste com as quais o seu servo, o rei da Síria, blasfemaram. Meterei nele um espírito tal qual ele ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Voltou Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido o rei que havia partido de Laquis. Então, do jeito que Deus tinha falado para Isaías, vai haver uma outra guerra lá, e o rei vai tomar conta, vai se ocupar para lá mesmo. E é eu que estou fazendo isso. Quando Deus fala isso, o rei Senaqueribe, lá da Síria, o inimigo do Ezequias, manda avisar de novo, manda Rabsaque, o mensageiro, de novo para rei Ezequias e diz, não pensa que eu esqueci não. Você vai ser destruído, ninguém escapou da minha mão, você vai ser destruído. E aí, aqui Ezequias já tinha falado com o profeta. Agora Ezequias se desespera. Porque de novo, depois de falar com o profeta, a ameaça chegou. E aí quando a ameaça chegou outra vez, Ezequias mesmo, ele não vai ao profeta. Ele, como referencial mesmo, entra diante da presença de Deus, no templo do Senhor, e ora. Ele se quebranta diante de Deus e ora. Veja, ele não foi mais ao profeta. Era a segunda ameaça que, de novo, depois de ter ouvido a voz de Deus, ele recebeu, ele viu que a coisa estava séria. Ele correu para o Senhor, porque ele tinha comunhão com o Senhor Deus. E agora ele precisava falar com o Senhor Deus. Tem muitas lições aqui nesse processo, nós vamos rapidinho. E aqui diz que orou Ezequias perante o Senhor, e o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins. E olha só, ele começa elogiando os períodos do processo da oração. Nós chegamos para Deus com louvor, com elogio. Por quê? Estamos falando para Deus, eu sei que o Senhor é mais do que a matéria física. Eu sei que o Senhor é mais do que as circunstâncias mentais e os tumultos mentais. Eu sei que o Senhor é mais do que os interesses humanos. Quando a gente elogia Deus, nós estamos colocando Deus acima, mostrando para Ele que a gente se lembrou que Ele está acima de todo esse efeito, que esse efeito material externo desse planetinha pequeno no meio do universo é coisa pequena para Deus. E aí, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. Tu estás ali, ó, acima, entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha o que Ezequias diz, eu sei onde o Senhor está acima. E eu sei que tu mesmo só és Deus de todos os reinos da existência. Terra significa aqui o processo da intenção que ele quis expressar, existência. Só tu és Deus de todas as existências da terra. Tu fizestes céus e terra, tu criaste a vida. Quem é esse reizinho da terra que vive 200 anos apenas? Tá pensando que ele que quer fazer, Senhor Deus do universo, que tens as gerações em tuas mãos e tu assentas nos querubins.
o processo do elogio principal. Tu estás acima da matéria física, acima da geografia, acima da mente humana, acima da força física humana, acima da força intelectual humana, acima das intenções humanas. O Senhor está acima das gerações, o Senhor está acima da era das gerações, o Senhor está acima dos movimentos sentimentais e emocionais dos homens, o Senhor está acima da geografia, da matéria física, do universo. O Senhor está dominando acima, o Senhor está entre os querubins, que a tua glória guardam toda a vida. Quando começa esse elogio, nós estamos pondo Deus como uma campainha, tocando, levantando Deus, dizendo: o Senhor fica aqui, o Senhor é esse aqui. Eu preciso desse aqui agora, que é todo poderoso, para fazer um detalhe que eu preciso, que eu vou pedir. Eu lembro que o Senhor é tudo isso. Aí Deus diz: opa, esse sou eu, ele está precisando de mim, você está me elogiando, ele está precisando de mim, deixa eu ver o que ele quer. E aí Deus começa a ouvir a nossa oração. Então, se a gente elogia, se a gente é feliz pela capacidade de Deus, né? Quando você começa a lembrar da capacidade de Deus, você fica muito contente. Porque, uau, está do seu lado alguém extremo, extremíssimo, maravilhosíssimo, majestosíssimo. Está alguém extraordinário do seu lado. Está alguém que está em tudo. Todas as coisas são coligadas a Ele. Meu Deus, o que se pode fazer com alguém que tem todo esse poder do seu lado? O que você faz? Tem muita pessoa que não faz nada. Tem esse Deus que tem todo o poder ao lado. Por quê? Porque não liga o nosso pensamento com a combinação. Combinar com Deus, conversar com Deus, orar com Deus, dialogar com Deus faz você combinar com Ele aquilo que Ele quer. Quando Ezequias, depois de ter ido para o profeta, ouviu, aconteceu, mas a ameaça continuou, ele disse: agora é eu mesmo que vou direto para esse meu Deus. Eu vou ao meu Deus, eu vou me quebrantar. E vou dizer para ele que eu acredito, que eu sei que ele é enorme, ele é majestoso, ele é o mais alto, é ele. Ele é o nível mais alto, não tem nível mais profundo que o dele. Mas então eu vou com ele, Senhor Deus Jeová. Eu vou a ele. Eu vou elogiar o Senhor Deus Jeová. E vou mostrar para ele que eu sei que ele pode, porque ele está acima de qualquer feito. E vou orar a ele. Eu vou pedir para ele. E aí, esse Ezequias, além de elogiar a Deus, chamar a atenção de Deus, mostrar para Deus que ele é ciente das capacidades, né, dos currículos que há em Deus, do currículo de Deus, ele leva para Deus o inimigo. Ele põe o inimigo diante de Deus. E aí, nós vamos continuar amanhã nesse processo impressionante da oração, ok? Vamos então, neste momento, as nossas datas comemorativas. Vamos ver aqui do dia 8 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Colesterol, olha só. Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. Vamos orar pela saúde, né? Vamos também à nossa leitura neste momento do devocional Suas Próprias Palavras, Salmos 15:4. Diz assim: aquele que mesmo que jure com o seu dano, não muda. Embora eu tivesse me colocado fora da perfeita vontade de Deus, quando expus a minha porção de lã, fiquei firme naquela igreja durante 1 ano, porque assim havia combinado com eles. Aguentei firme, porque sou um homem de palavra. Uma das características do peregrino espiritual é jurar, embora adivinha dano próprio, não se retratando. Em outras palavras, o cristão genuíno deve cumprir as suas promessas, aquilo que ele promete, aquilo que ele fala, né? Vou estar aqui, estou aqui, né? O que ele fala, ele cumpre. E aí, uma das características do peregrino é esta: se você não aprender a ser uma pessoa de palavra, sua fé jamais terá valor. Por quê? Porque para fazer sua fé operar, você precisa crer nas suas palavras, né? De Deus e as suas também. Então, é as metas aqui, ó. Precisa crer nas metas, nos objetivos, além de crer no coração. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração.
Ele tem que dizer, porque é as palavras dele. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Marcos 11, 23. Então ele diz porque ele cria metas. Tudo que disser, tudo que você gerar meta, ele será feito. Aquilo que você diz, gera meta, são suas palavras. E você certamente não crerá que as suas palavras se cumprirão, sabendo não ser uma pessoa de palavra. E aí você tem que ponderar, peraí. Se eu estou dando a palavra, quais são os meus recursos, qual a capacidade eu tenho, como é que eu posso me mover nisso? Eu tenho liberdade para me mover ou sou proibido de me mover? Às vezes você não pode ter palavras se você é proibido ao seu redor. Então tem que ter cuidado com isso, dependendo a sua liberdade, se você é cabeça ou não, né? Aqui se diz, então cumprirei a minha palavra, de outra forma a plenitude da minha vida espiritual será afetada. Digo a verdade em todas as ocasiões, não direi a alguém que tenho prazer em vê-lo, se assim não sinto. Encontrarei uma maneira de falar algo sem violar a minha consciência. Não vou mentir, porque isso afetaria a minha fé. Alguém poderia argumentar, mas é simplesmente uma questão de ser cortês. Mas na verdade não é. A mentira é algo diabólico, né? Aquela mentira cortesa. De jeito nenhum. De forma alguma. Aquilo que se aceita, aceita. Aquilo que não se aceita, não tem como aceitar, né? Confissão. Sou uma pessoa de palavra. Então você é educado. Bom dia, boa tarde, normal. Mas aquilo que não tem acordo, não tem acordo. Sou uma pessoa de palavra. Isso é importante, ok? Muito importante diante de Deus. E aí a gente entende quais são os níveis de alianças que se pode comprometer, que se pode fazer, né? O nível de intimidade de aliança. Tem intimidades que você não pode ter. Você é proibido. Você é afastado. Por quê? Você pode acompanhar, ajudar, estar ao lado, mas tem níveis de alianças que não são permitidas devido a realmente não estar em concordância com a palavra, ok? Vamos às nossas orações então diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, e hoje nós estamos aprendendo como é estar diante de ti numa situação de urgência, uma circunstância direta contigo, entendendo que é importante nós lembrarmos para ti que estamos cientes de quem tu és, estamos cientes dos efeitos que o Senhor tem sobre todos os efeitos da existência. Nós estamos cientes de quem é o Senhor sobre todo o fundamento da geração, de formação de todo o universo. Nós estamos cientes, Senhor, que o Senhor é o primeiro que está acima no comando e que qualquer detalhe que o Senhor precisa alterar, o Senhor vai, o Senhor pode, o Senhor é capaz. O Senhor pode corrigir, exortar, organizar, limpar. O Senhor pode afastar, retirar, remover, destruir, quebrantar, porque o poder do teu nome é forte, Senhor, para operar todo o processo necessário de manutenção, de cuidado, de restauração. Porque o Senhor é aquele que edifica e edifica de verdade. Pai, por misericórdia, por teu amor e graça, nós colocamos todas as causas diante de ti e colocamos diante de ti o elogio, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és Deus, tu és soberano, tu és lindo, Senhor, tu és grandioso, tu és um Deus que pode tudo. Tudo, sempre. Tu és um Deus, Senhor, que pode alcançar milagres extraordinários, seja qual for. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor tem liberdade de operar o teu querer, Pai. O Senhor tem liberdade de operar a tua vontade. O Senhor tem liberdade de operar a tua glória, Senhor. O teu poder, Pai, a tua palavra. E cumprir com consideração e excelência eficaz completa de toda a tua essência sobre a terra, sobre a humanidade, sobre as nações, sobre o nosso país, sobre as nossas vidas, sobre as nossas áreas peculiares. O Senhor tem, Senhor, liberdade de operar a tua essência, o teu poder, a tua palavra. Nós te agradecemos, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe. Oramos também pelo Senhor Deus, aqueles que estão combatendo colesterol, oramos pela saúde deles, também aqueles que estão com atrofia muscular espinhal. Alcança, Pai, traz a tua saúde, tua vida espiritual, emocional e física, Senhor, a tua paz. No nome de Jesus nós declaramos a tua saúde e a tua bênção, desde agora para sempre. Amém.
Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. E até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!